Há 800 anos atrás, Calder e seus companheiros eram caçadores de bruxas em busca da feiticeira poderosa que amaldiçoou uma cidade inteira com a peste negra, matando dezenas de famílias. Então, ao chegarem ao centro da floresta, descobrem que a bruxa rainha está por trás disso e ela mata o primeiro soldado, invocando uma horda de moscas. Ela ainda usa mortos-vivos para atacá-los, levando Calder a incendiar sua espada em uma batalha feroz. Enquanto seus amigos se defendem das criaturas, Calder vai atrás da rainha, encontrando um brinquedo no chão que o faz lembrar de sua filha. Ele percebe que não é real e, ao sair da ilusão, finalmente encontra a bruxa rainha. Após uma luta intensa onde a bruxa quase o matou com sua poderosa magia negra, Calder conseguiu incendiar a floresta, enganar a bruxa e com sua espada apunhalar o seu peito. Mas nesse processo, ela o amaldiçoou com a imortalidade e a solidão eterna. Mas ok, em dias atuais, Calder ainda é um caçador de bruxas e está em um avião e detecta no vidro magia usada por uma bruxa. Usando então uma agulha em um copo como bússola, consegue achar a bruxa e, ao conversar com ela, descobre que ela carrega runas antigas que causaram uma tempestade. Calder desativa as tais runas, acalmando a tempestade, mostrando que não mata mais bruxas, e sim ajudam elas a não se matar. Mais tarde, seu amigo, o 36º Dolan, e também Patri, é responsável por cuidar dele. Só que está se aposentando, e Calder dá a ele uma caneta antiga como presente, pelos 50 anos de servidão e também amizade. Ele será substituído por um Dolan mais novo, que está ansioso para conhecer o famoso caçador de bruxas, mas em uma noite, o 36º Dolan morre misteriosamente. Calder recebe a notícia no dia seguinte, então ele assiste à cerimônia, onde o jovem é oficialmente declarado o 37º Dolan com uma marca no braço. Depois de conversarem, os dois vão ao apartamento do padre para investigar a morte. Calder então utiliza truques para identificar magia elemental com um vapor na janela e um isqueiro, mas não encontra nada. No entanto, há 3 insetos mortos no chão e, pelas regras da magia, não pode ser coincidência. Calder então usa um pó no chão que revela um pentagrama, que automaticamente se explode, fazendo as runas aparecerem nas paredes. Isso confirma que o quarto todo foi amaldiçoado com uma rara e poderosa magia negra e que o seu amigo foi assassinado, e que a caneta antiga também desapareceu. Ele encontra um livro com uma impressão digital e suspeita do novo Dolan, mas o rapaz revela suas mãos queimadas. E quando criança, bruxas invadiram sua casa e Calder foi quem o salvou. Mais tarde, os dois continuam a investigação e vão até uma padaria, onde estão cozinhando com ingredientes estranhos, mas lá está Max, vendendo estimulantes ilegais, e tenta escapar com uma nuvem de borboletas, só que Calder bloqueia seu caminho, capturando todos os insetos. Max diz que não sabe nada sobre o tal usuário de magia negra, só que explica que vendeu uma erva proibida a um estranho. Max é cego e não tem como descrever o sujeito, mas sentiu o cheiro dele. Era arsênico e maçãs podres. Isso dá a Calder a ideia que o assassino está em uma funerária perto de uma macieira. Então ele decide investigar sozinho. Enquanto isso, uma criança encontra uma trilha de ursinhos de geleia. Ele segue até encontrar uma bela árvore de guloseimas, onde um bruxo chamado Belial está observando. Quando o garoto pega os doces, Calder o interrompe e revela que na verdade é uma ilusão e aquilo são maçãs podres. A casa também fica velha e feia e o garoto foge. Calder então entra para investigar e encontra uma jovem bruxa assustada, e Calder se aproxima dela apenas para descobrir que é um feiticeiro disfarçado chamado Alice. Nesse momento ele ataca Calder perfurando sua mão e a ferida de Calder se fecha rapidamente e vai atrás do tal bruxo, lançando uma faca e o prende na parede. E após encontrar a caneta que foi presente do Dolan, Calder nocauteia Alice e o leva ao Conselho de Bruxas, onde o 37º também aproveita a oportunidade para dar um soco por vingança. E a líder do conselho, Gracer, usa a leitura das cartas para provar a culpa daquele bruxo, ignorando Calder quando diz que um bruxo medíocre igual a ele não poderia ter agido sozinho usando um poderoso feitiço de magia negra. Mas
mas a líder o ignora e convoca uma criatura aterrorizante conhecida como Sentinela, que se alimenta de Alice, o levando para a escuridão eterna. Porém, Calder encontra o inseto morto nas roupas de Glasser, que o dá uma ideia. Ele verifica o corpo do padre e usa uma vela esculpida para comprovar a presença de magia negra. Então, no pescoço do Dolo, ele encontra outro inseto que prova que ele não está morto, apenas amaldiçoado por um antigo ritual, e a única maneira de se livrar dessa maldição é matar o feiticeiro que a lançou. Como Alice está morto, é outro bruxo que está agindo, e Calder também nota um corte no dedo do padre, e encontra no livro uma mensagem que ele deixou: lembre-se de sua morte. Como Calder não se lembra da sua vida anterior, ele vai até um bar de bruxas em busca de ajuda. Sua mera presença assusta todos os bruxos por ali, exceto a proprietária Chloe, a quem Calder pede um feitiço de memória. Chloe hesita em ajudar o caçador de bruxas porque, além de caçar sua espécie, é como um bicho-papão para os bruxos, mas aceita quando Calder explica que é para o bem de um amigo. Ela coloca uma porção de memória dentro de uma cereja e quando Calder come, se vê na floresta amaldiçoada, vendo seu próprio cadáver carbonizado ajoelhado no chão, e a batalha ele deveria ter morrido, mas foi amaldiçoado pela bruxa. No entanto, quanto estava prestes a ver mais, Belial aparece e o tira do feitiço. Calder se vê subitamente algemado no chão e ao quebrar os seus dedos ele consegue passar a mão pela algema e se libertar. Indo para cima de Belial e os dois se envolvem em uma briga. Porém, Calder ainda está sob os efeitos do feitiço e continua vendo alucinações. Então não consegue lutar e Belial aproveita a oportunidade para incendiar o bar. Chloe quase é sufocada ao se aproximar de Calder, pois ele acredita que a garota é a rainha bruxa. Mas ela sopra um pó em seu rosto e o acorda a tempo, e Calder tenta pegar Belial novamente. Mas o bruxo abre um buraco no chão e desaparece sobre magia negra. Chloe até tenta usar o extintor, mas em vão, e chama Calder de monstro, pois o bar era a única coisa que ela tinha. Mais tarde da noite, Chloe ouve um barulho estranho em seu apartamento e de repente todas as luzes explodem. Ela tenta sair do apartamento, mas um buraco no chão se abre e a arrasta para o inferno. Chloe fica desesperada, mas uma mão aparece e era de Calder, que ajuda ela a sair desse pesadelo, e depois ela acorda na catedral. Calder e o Dolon estão pesquisando sobre o bruxo Belial, e depois que o caçador vê a garota e ela está bem, pede ajuda para que em troca ela possa se vingar com quem fez aquilo com o bar dela. Chloe aceita, mas precisa de ingredientes para a porção, então leva Calder à casa de sua amiga Miranda. E quando ela chega lá, Chloe fica arrasada ao descobrir que ela foi assassinada e todas as plantas importantes foram roubadas. Nesse momento, eles recebem uma ligação do próprio telefone de Miranda e era Belial com uma mensagem ameaçadora, prometendo fazer o caçador de bruxas morrer sofrendo igual Miranda. Calder então consola Chloe pela perda de sua amiga e promete vingá-la. E como não tem escolha, Calder vai até uma perigosa bruxa chamada Danique, que concorda em emprestar as plantas. No entanto, enquanto Chloe verifica a tal planta, vê algo errado e Calder começa a ter ilusões de sua família. Acontece que Danique é uma traidora e enquanto seus funcionários capturam Chloe, Calder fica preso em um feitiço de memória onde está feliz com sua família. Ele fica muito feliz ao ver que sua esposa e filha estão bem, mas sua felicidade é interrompida pelos vários acontecimentos tristes que ocorreram e também por Chloe, que aparece em seu sonho falando que não era real e ele precisava acordar. Porém, de volta à realidade, Calder se vê arrastado pelos homens de Danique e ele os nocauteia imediatamente. E depois de libertar o Chloe, vai até Danique para interrogá-la. A bruxa jura que não sabe das intenções de Belial, apenas conseguiu plantas e a terra do cemitério que precisava. Calder decide sair, mas Chloe se vinga, roubando a joia mágica de Danique e a destruindo, revelando o verdadeiro rosto de bruxa velha que é Danique.
Depois Calder conversa com Chloe e mostra a ela a história das bruxas, inclusive a sua. Confirma que ela é uma caminhante dos sonhos, ou seja, que não precisa de porções para entrar na mente de alguém. Chloe confessa que tem medo de sua habilidade, pois quando usou em seu irmão, ele acabou morrendo. Após ensiná-la sobre sua herança, ele lembra a garota que não pode morrer e guia ela pelo processo de ver sua mente. A dupla então revisita a noite da maldição e encontra o corpo carbonizado de Calder, que reagiu quando os caçadores se aproximaram, mas quando o primeiro Dolan tentou destruir o coração da rainha, Calder começou a gritar de dor, o que significava que não poderiam matar a rainha sem matar Calder também. O coração foi mantido escondido e a mentira selada em um segredo, e Chloe percebeu que Belial matou o padre Dolan porque ele sabia onde estava o coração e usaria para trazer a rainha de volta. Enquanto isso, Belial sequestra Max por ser um traidor e leva-o para a velha floresta, onde coloca contra uma árvore para sacrificá-lo, para trazer a rainha bruxa de volta usando o coração. Calder volta à catedral e grita com seu Dolan, porque ninguém lhe disse que esconderam um coração e que ele estava ligado nisso. O jovem responde que o padre Dolan estava considerando destruir o tal coração para poder conceder a liberdade a Calder, mas Belial achou antes e matou o padre. Porém, ele sabe onde ele está e pode ser rastreado. Momentos depois, Calder chega à floresta e descobre que Max foi possuído pela rainha bruxa. Chloe aparece de repente atrás dele, mas era para tirar a atenção de Calder, pois na verdade era Belial, que interrompe a ilusão e ataca Calder com magia e fogo, seguido de tiros. No entanto, Calder age rapidamente e joga uma faca para matá-lo, e a rainha aproveita a distração, perfura o coração de Calder com uma raiz e recupera a imortalidade, explicando que não o presenteou com ela, e sim estava apenas guardando para que quando ela pudesse recuperar um corpo, pegasse a imortalidade de volta. Max perde sua forma e se transforma na rainha, e Calder agora sente dor e não pode se curar como antes. É atacado por um enxame de mosca, mas quando Calder responde com tiros, a bruxa desaparece das árvores. Calder volta para a cidade e descobre que o padre Dolan acordou. No entanto, Calder não está feliz. Ele sabe que a rainha lançará a maldição da peste negra novamente no mundo, e ele nada pode fazer, pois as bruxas nunca foram mortas, apenas presas para regressar como a praga. O padre Dolan lembra a Calder que ele já matou a rainha uma vez e conseguirá de novo. Era só ter fé. Determinado a provar a si mesmo e para seu amigo, Calder pega sua espada lendária, matadora de bruxas, e várias runas para se armar. Em seguida, ele parte com Chloe e o Dolan mais novo para visitar a sala do conselho, onde a árvore da praga é mantida longe das mãos malignas, só que Glazer é encontrada morta, confirmando que a rainha está dentro para desencadear a praga. Eles seguem um corredor secreto para a caverna, onde o conselho mantinha as bruxas presas, e Calder quebra uma parede para libertar o corpo de Alice, que já está recitando o feitiço da praga. Enquanto Chloe entra na mente de Alice, o sentinela aparece. Ele é recebido com fogo de Calder e Dolan, mas as balas não surtem qualquer efeito. Calder é empurrado para longe, mas se recupera rapidamente e pula em cima do sentinela para furá-lo com sua espada e atira diretamente em seu ponto fraco, fazendo com que a criatura lendária exploda, e enquanto isso, Chloe aparece na mente de Alice, tentando atacá-lo, mas o bruxo pula nela e a derruba, virando o jogo. Depois de muita luta, Chloe consegue se afastar e joga Alice em um buraco da raiz, e com isso faz ele parar de recitar o feitiço da praga. Enquanto Chloe retorna à realidade, Calder vai atrás da rainha, que cria a ilusão de um mundo pós-apocalíptico para lutar contra Calder. Por ser mortal agora, cada golpe deixa uma cicatriz nele, e após lutar com sua espada mágica, Calder consegue acertar a rainha, mas isso apenas o livra da ilusão. E de volta à realidade, Calder usa uma runa para acender a espada em chamas e derruba a rainha novamente. Mas quando ele está prestes a desferir o golpe final e matar finalmente a rainha, é interrompido pelo Dolan, que aparece segurando Chloe sobre a mira de uma arma. Acontece que ele também é um bruxo, mas não é capaz de usar magia. Os bruxos que Calder matou quando ele era criança, na verdade eram seus pais, e hoje ele queria vingança. E o Dolan então atira em Calder e entrega Chloe à rainha bruxa, que
e usa imediatamente a garota para recomeçar o recitativo do feitiço e finalmente libertar a praga em todo o planeta. No entanto, agora Dolan espera que seja recompensado com magia, mas a rainha vê ele uma pessoa sem magia, inútil, e como ele é apenas um humano, o mata com seu enxame. Enquanto isso, Calder, inconsciente, começa a sonhar com sua família, que o apoia e o motiva a tentar novamente. Calder acorda, usa a runa climática do avião na espada para ativar o efeito de relâmpagos que com ele lança na rainha, matando-a efetivamente e recuperando a imortalidade enquanto suas feridas se curam. A praga desaparece da cidade. O corpo da rainha se desfaz em cinzas, mas o coração ainda está batendo. Calder quer esfaqueá-lo sem se importar com seu próprio futuro, mas Chloe o impede. Explica que o mundo ainda precisa dele para continuar lutando contra as bruxas malignas e também promete manter o coração seguro e não deixará que ele fique sozinho novamente. Juntos lutarão por uma causa maior e algum tempo depois Calder diz a Dolan que não trabalhará mais para o machado e a cruz e juntos formarão sua própria organização. Assim, ele parte com Chloe para encontrar sua próxima aventura, terminando assim o último caçador de bruxas.